Boa noite a todos, meu nome é Daniel e hoje é dia 25 de outubro de 2024, numa sexta-feira, e hoje vamos falar sobre a palavra de Pedro. Está no capítulo de Marcos, capítulo 14, versículo 66. Pedro nega Jesus. Vamos lá então, sem muita enrolação. Então vamos primeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro nega Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno? Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a impecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. O galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E, retirando-se dali, chorou. Então, galera, essa é uma passagem de Marcos. Ela fala aqui que Pedro nega Jesus 3 vezes. Nessa passagem fala que antes mesmo de Pedro negar as 3 vezes Jesus, Deus já tinha profetizado isso. Então, muitas vezes no nosso dia, muitas vezes onde nós estamos, negamos Jesus, mesmo de formas não diretas, como no caso de Pedro, porque antes dele profetizar isso e falar isso a ele já estava achando que ele não ia fazer isso, porque ele é um discípulo verdadeiramente de Jesus. Mas todos sabemos o destino, Deus sabe o nosso destino. Então ele achou que ele não ia negar 3 vezes e não sabia que ele ia fazer isso, mas quando chegou a hora da verdade, ele negou 3 vezes sem mesmo saber. Porque nós, muitas vezes quando fazemos algum pecado, negamos a Jesus. Porque Jesus nos ama muito e não quer que nós pecamos. Nós até no dia a dia, às vezes falamos que não queremos ir à missa, não queremos rezar o terço, mas a gente sabe que a gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai estar negando ele. Porque o amor dele está em qualquer lugar. Você pode achar o amor dele em um terço, lendo um versículo da Bíblia. Ele está disponível em qualquer lugar. Então você não tem desculpa. Você tem que ir atrás do amor dele. Porque ele te ama tanto e te dá 24 horas para respirar e você ainda não quer procurar. Isso é uma falta de educação. Aqui também diz que ele negou dizendo que não conhece e nem quem dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Então, essa foi a primeira vez que ele negou Jesus. Eles estavam já falando dele, falando que se ele conhecia ou não, mas ele negou as 3 vezes. Então, Jesus ficou bem chateado com isso, porque Pedro, ele amava muito Pedro. Era um dos discípulos mais fiéis a ele. Então, Deus ficou bem chateado com ele. Aqui também diz que o galo cantou uma segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Então ele se retirou dali e chorou. Isso é verdade, gente. Quando a gente desobedece o coração de Jesus, a gente magoa o coração de Jesus, muitas das vezes nós ficamos arrependidos. E quando esse arrependimento bate, a primeira coisa que temos que fazer é nos confessar e falar com ele na palavra. Então, eu sugiro que se você tiver, aborrecendo o coração dele, se perdoe, se arrependa e corra atrás para você ser perdoado na confissão ou perdoado por ele, porque ele nos ama tanto, ele nos dá 168 horas na semana e às vezes podemos retirar 3 horinhas para a gente em alguma assembleia, alguma igreja, para a gente orar, para a gente amar ele da forma certa, a gente rezar por ele, para a gente ler a palavra. Então a gente não pode dar desculpa, porque às vezes negamos Jesus sem mesmo saber, igual Pedro, porque temos que ser fiéis a ele. Não podemos deixá-lo na mão, nem negar ele várias vezes no nosso dia. Nós temos que, no final do dia, fazer como chama mesmo? Um resumo das coisas erradas que você fez, ver se você negou ele alguma vez e pedir perdão a ele, porque Deus nos perdoa de qualquer pecado.
Mas tem uma condição: nós temos que se arrepender e não fazer mais, porque o pecado, ele persiste. O mundo é do pecado. Então a gente tem que viver nesse mundo de tal forma amando ele, porque senão caímos na tentação do pecado e somos profundamente arrependidos por isso, né? A gente se arrepende bastante, porque o diabo, às vezes, ele pode vir de formas belas. Eu não digo que o diabo é belo, mas as formas que ele vem pra gente são belas, são coisas atraentes, cores vibrantes. Por isso a gente tem que lutar contra isso e não negar ele. A gente tem que aceitar ele na nossa vida e não cair na tentação do pecado, porque o pecado, ele é muito atraente. Muitas pessoas caem no pecado por conta de sua aparência, mas a gente tem que pensar por um lado e ver que Jesus também é bonito. As coisas de Jesus são belas, igual as coisas do pecado, mas nós temos que saber: as coisas do pecado são belas, mas ruins, e as coisas de Deus são belas e vão te levar para o caminho certo, vão te levar para o céu. Então a gente tem que refletir sobre isso e não cair na tentação e não negar Jesus, porque Jesus nos ama tanto e às vezes traímos ele de tal forma. A gente tem que fazer por merecer e amar ele como se fosse como é a melhor coisa do mundo. Ele nos ama tanto, ele nos ama tanto. E no outro vídeo eu cometi um erro bem grave, falando que Jesus se matou. Mas isso certamente é mentira, porque Jesus não se matou, ele se crucificou. É diferente. Ele foi crucificado na cruz para perdoar os nossos pecados. Então me desculpe pelo erro, eu peço perdão, eu me fui meio ingênuo falando isso. Então é isso que eu quero pedir perdão também. Então é isso. Esse aqui é a passagem para quem quiser, Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. É a parte de Pedro negando Jesus. Então é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe um pouco pelo cenário, que eu estou na casa dos meus primos. E muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Não, por vocês fizeram não, por vocês estão vendo esse vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau, Deus abençoe.